tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho com as mamães solteiras, assim como eu, que passam por essa missão, né, de ser mãe e pai, que eu sei que realmente não é uma missão fácil. Às vezes a gente pergunta para Deus por que, Senhor, que eu, né, por que eu fui escolhida para ter essa missão, de carregar uma responsabilidade tão grande, né? E muitas das vezes essas mães solteiras são adolescentes, são pré-adolescentes, ainda estão naquela fase de juventude, né? Que foi o meu caso. Eu tive os meus filhos muito novos, meu primeiro filho com 15 anos, e já o Isaac eu tive com 19, porém, né, aos 20 anos eu já era uma mãe solteira, já não tinha mais um companheiro para me ajudar, para dividir comigo as preocupações, as responsabilidades, enfim. E muitas das vezes eu perguntei, por que, Senhor? Porque eu fui escolhida para carregar, né, uma responsabilidade tão grande. Às vezes a gente acha que Deus nos dá um fardo maior do que a gente pode, mas eu aprendi durante a minha vida, ao longo de todos esses anos, que Deus só nos dá o fardo que nós somos capazes de carregar, né? E filhos são bênçãos na nossa vida. Os meus filhos são bênçãos na minha vida, são os meus companheiros, são os que me motivam, o que me apoiam demais. Quando às vezes nem eu achava que algo fosse dar certo, eles estavam lá torcendo por mim, me apoiando e vibrando, né, diante também das minhas conquistas. E nós somos 3 grandes parceiros. São os meus melhores amigos, assim como eu procuro, sempre converso muito com eles, que eu quero ser a melhor amiga da vida deles, e assim nós somos, graças a Deus. Mas eu sei que pra gente chegar aonde eu cheguei hoje, eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muitos momentos que eu chorava sem os meus filhos ver, sem poder transmitir para ele a minha dor, para eles a minha dor, as minhas preocupações, os meus medos, porque muitas das vezes as pessoas acham, porque somos mães, a gente não tem receio, a gente não tem dor, a gente não tem preocupação. E a maioria das vezes as pessoas perguntam como que estão os filhos, né? Como que os filhos estão, se eles estão alimentados, se eles estão bem, se eles estão saudáveis, e esquecem de perguntar se a mãe está bem, se a mãe está com uma saúde boa, se a mãe está emocionalmente bem. E a gente somos frágeis também, porque somos mulheres, já temos essa fragilidade, mas Deus nos fortalece, né? Muito, Deus nos fortalece, porque eu tenho uma força hoje que eu não falo de força física, eu falo de força emocional, de força espiritual, que eu achava que eu não teria essa força. Então, assim, muitas das vezes esquecemos de perguntar para essas mães se elas estão bem. E eu passei muitos momentos da minha vida de fragilidade, de que eu queria um abraço de alguém, que eu queria me sentir protegida por alguém, e eu não tinha com quem contar, eu não tinha esse abraço, eu tinha que ser forte o tempo inteiro, eu tinha que ser a mãe, né? O exemplo de mãe, o exemplo de pessoa, aquela que ia buscar comida para trazer ao ninho, aquela que ia proteger, aquela que ia estar sempre ali. E não tive apoio de família, né? Que é o pior. Às vezes, quando você tem um apoio da sua família, você se sente mais protegida. E como aconteceu comigo, eu sei que tem várias mães que também não têm apoio das suas famílias, mas vocês têm apoio de Deus, tá? Você crê no Deus que você sirva, independente da religião, e você pode ter certeza que você tem o apoio de Deus, mãezinha. Siga firme no propósito que o Senhor colocou na sua vida, que é você educar suas joias, seus filhos, que é você alimentá-los, que é você fazer deles mulheres e homens, né, de bem, enfim. E o mais importante, o mais doloroso de tudo isso que me faltou foi o apoio do pai, né?
que eu nunca tive, a maioria hoje em dia não tem, gente, por isso que já tá aqui escrito no meu vlog Mãe Solteira, que infelizmente nós carregamos, somos taxadas como mães solteiras, né, porque sofremos muito preconceito ao longo da nossa caminhada. Uma hora eu comento sobre isso com vocês, todos os preconceitos que eu já sofri sendo mãe solteira, e a ausência do pai, né? Porque às vezes o pai se separa da mãe, ou às vezes só simplesmente teve um caso ali e a pessoa ficou grávida e o homem simplesmente some, né? Simplesmente ele acha que ele não tem responsabilidade com nada, que aquilo que ele colocou no mundo não é um ser humano, não é uma parte da vida dele. Outras vezes culpa a mulher pelo relacionamento não ter dado certo, culpa a mulher por não ter aguentado viver no sofrimento, né? Ou no que ela vivia que não agradava ela, que não estava fazendo ela feliz. Enfim, muitas das vezes esses pais que infelizmente são, né, é o que a gente tem que chamar, né, de pais, que na verdade são os falsos pais, que às vezes eu me perguntava para Deus por que Deus havia dado filho para aquela pessoa, se ele nunca teve intenção de ser um verdadeiro pai. Mas no final eu entendi o propósito, porque Deus deu os filhos para mim, né? Ele fez os filhos para mim, porque eu ia precisar de ter eles na minha vida. Então acredite, né? Eu não sei o momento difícil que você possa estar passando, as dificuldades, as suas dores, os seus medos, as suas tristezas, enfim, os seus receios de não conseguir, mas simplesmente confie, apenas confie no Senhor e não julgue, né? Eu vejo tantos vídeos aí acabando com os pais, falando mal, e isso não vai, gente, isso não vai nos trazer melhoras, isso não vai aliviar a nossa responsabilidade, porque ele vai continuar não sendo pai, isso por experiência própria, tá? O pai dos meus filhos não tem convívio com eles, então, justamente porque ele não se interessa, porque ele nunca quis, ao contrário que eu sempre fiz muito esforço para que ele fosse pai, não por ele, tá? Mas pelos meus filhos, porque os meus filhos, sim, poderiam sentir falta, poderiam, né? Então eu sempre fiz um esforço para que ele tivesse um convívio com os meninos, pelos meus filhos, não por eles. Então, gente, não fica jogando praga, não fique xingando o pai de seus filhos, não fique maltratando ou falando para os seus filhos que o pai não presta, que isso, que aquilo. Um dia o seu filho vai crescer, um dia o seu filho vai ser um adolescente, um dia o seu filho, sua filha vai constituir uma família e eles vão entender tudo aquilo que você fez, todo o esforço que você fez, sem você precisar denegrir a imagem desse pai, por mais que ele não preste, né? Por mais que ele não nasceu para ser pai. Então, eu só queria compartilhar com vocês esse momento e deixar um beijo bem grande no coração de cada mãe solteira, tá? Gente, eu me emociono muito em falar sobre isso, porque só eu sei todas as dificuldades que eu já passei. Hoje os meus filhos estão aí, 2 adolescentes, lindos, abençoados, os meus companheiros. Então, eu só peço pra você, mãezinha, tenha força, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que tudo vai melhorar. Eu tenho fé em Deus, tenha fé nele também. Tudo vai melhorar na sua vida, tenha força, tá? Continue na sua missão, que o seu filho seja um menino, uma menina, que seja uma pessoa de bem, que lá na frente você colha todos os frutos daquilo que você está plantando na vida dele hoje. Então eu deixo um beijo bem grande no seu coração mesmo. Um beijo assim que o seu coração seja acalentado, tá? Que sinta o meu abraço, que você tenha força, tá? E eu vou gravar outros vídeos aqui pra vocês, pra motivar, contar um pouco das dificuldades que eu tive ao longo desses anos, né? Como mãe solteira, ainda sou solteira e tenho 2 filhos. Então, assim, vou contando pra vocês tudo o que já foi o que eu tive que enfrentar, tá? E eu falo pra você, mãe,
você é capaz. Acredite em você, tá bom? Você é capaz, sim. Sim, tenha essa certeza no seu coração. Mesmo que você não tenha apoio de família, mesmo que você não tenha o apoio do pai, você tem a maior joia nas suas mãos, que são os seus filhos, na sua vida, tá? Que são parte de você. E um filho é o bem mais precioso que a gente pode ter nessa terra, depois da presença de Deus na nossa vida, tá bom? Eu deixo um beijo bem grande pra vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos assim e compartilhar um pouquinho com vocês mais, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.